Olá, querido, querida, muito bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é a Sônia Fiuza, conforme você já sabe, e venho até você também, conforme você já sabe, dentro do nosso projeto de estímulo à leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, amém? Venho até você mais uma vez, com mais uma porção da Palavra de Deus, contida na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, que, conforme eu tenho dito, era a carta que eu mais esperava por conta de toda a maravilha que contém nessa carta em respeito a Jesus, com respeito ao nosso Salvador, não é? O apóstolo Paulo foi um homem muito apaixonado pela obra de Deus. Ele foi um obreiro dos mais atuantes. Óbvio que todos os demais apóstolos, com exceção de Judas, foram muito atuantes, não é? O apóstolo Pedro, Mateus, que era coletor de impostos, e Jesus passou pela coletoria, o que hoje poderia se dizer uma agência da Receita Federal, não é? Um contador, e ali ele trabalhando, servindo a Roma, que oprimia Israel à época e cobrava impostos dos judeus. Jesus passou pela coletoria, sabia que ele estava lá, que ele trabalhava lá, que ele seria igual ao apóstolo Paulo, um grande trabalhador da obra de Cristo. Também o Marcos, que foi discípulo de Paulo e depois atendeu a Pedro e que também fez obras relevantes para o Senhor, não é? Também temos Lucas, o médico, que se esforçou ao máximo para produzir registros, fez pesquisas e então escreveu o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, onde certamente ele fazia muitas pesquisas. Então, nós temos aqui nessas andanças pela Bíblia Sagrada a oportunidade de ver pessoas que se esforçaram muito para ver o nome do Senhor ser conhecido pelas pessoas, não é? O nosso trabalho, o nosso estímulo à leitura da Bíblia Sagrada é para que isto seja captado, seja percebido pelas pessoas às quais nos achegamos, às quais as mensagens se achegam, a fim de que se tome a mesma decisão de seguir a Cristo, de dar continuidade à obra dele e, como consequência, anunciar as obras de Deus, né? Eu gosto muito do Salmo 19, onde está dito que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu amo de paixão esse salmo porque ele mostra que o firmamento, que os elementos que estão no céu, não é? No firmamento, esses elementos não se esquivam de fazer a sua parte como criação de Deus, que foram de fato criados por Deus com aquela finalidade de servir de sinais. E ali, servindo de sinais, eles exaltando a Deus que tudo faz, não é? Nós temos aí tantas coisas lindas na natureza, temos oceanos que se encontram, mas não, suas águas não se misturam, rios que também têm essa proeza da parte de Deus, que estabeleceu limite para toda a sua criação, né? Você pode vir até aqui, onda, você pode ir até aqui, areia, não é? Mas o homem, alterando tudo, acaba não tendo a oportunidade de lidar com esta criação, com o respeito e a dignidade com que os elementos que estão no céu lidam, né? Mas a nossa proposição com essa tarefa de ler a Bíblia Sagrada para cutucar a bênção e os milagres de Deus com vistas a nos tornarmos assim também. Amém, querido, querida? Dito isso, eu quero ler aquilo que temos lido. Nós estamos no capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e temos trazido a cada mensagem uma porção a fim de que meditemos após a ministração no que Deus está falando conosco, no que nós temos que aprender e apreender
do que Deus nos mostra, nos ensina com as pessoas que Ele usou, né? E outro intuito também, eu acho que é interessante a gente ressaltar, é que cada pessoa se torne como esses homens que citamos, né? Esses evangelistas, esses apóstolos, esses homens que se colocaram a serviço de Deus, porque ainda há tempo de nos tornarmos a serviço de Deus, servidores de Deus, não é? O Senhor Jesus Cristo um dia falou com os discípulos: vede a seara como é grande, orai ao Senhor da seara, que é Deus, né? E para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Então, uma atribuição também desse projeto é que haja mais trabalhadores para trabalhar para o reino de Cristo Jesus. Amém? Você está sendo convocado com a leitura dessa palavra que eu espero em Cristo, que toque no seu coração, batize você. Amém? Eu fui atraída para Cristo pela palavra dele, exatamente pela palavra dele. Colossenses capítulo 2 diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos enrede, vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseieis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem.
Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém, querido, querida? O Senhor Deus está falando conosco, né? Num dado momento aqui da leitura, eu já comecei a ficar muito emocionada, né? Emocionada porque está aqui falando sobre o batismo em Cristo. Eu já falei nessa nossa proposição que quando eu me converti a Jesus, quando o Senhor Deus falou comigo, eu ouvi o Senhor me dizer que se eu não segurasse na mão dele, aquela seria a minha última oportunidade. Não porque Deus não iria mais fazer alguma coisa por mim, mas é porque aquele seria o meu último dia de vida. Não é porque o diabo estava seco na minha vida, ele estava querendo de todas as formas me matar, acabar comigo. E eu estava, como eu digo sempre, não é, dentro de um poço fundo, profundo, escuro, do qual eu não conseguia sair sozinha. Ninguém consegue sair sozinho, sozinha da depressão, da ansiedade, da angústia, das enfermidades, das lutas, das tribulações desta vida, não é? O Senhor Jesus Cristo, inclusive, falou com os discípulos, e óbvio, reporta também a nós, não é? No mundo tendes aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ele está dizendo que apenas ele é efetivamente, porque ele também diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai a não ser por ele. Não tem outra forma de ir a Deus a não ser através de Jesus. E ele diz que o Pai é que traz as pessoas até ele, não é? Ninguém vai com as suas próprias forças, com seu intelecto, com seu raciocínio, com seus, enfim, rudimentos ou o que quer que seja, até Jesus. Esta é uma obra de Deus, absolutamente de Deus. Ele nos chama, né? E com a nossa sinalização, o Espírito Santo entra em ação e nos conduz até Cristo, né? E o Senhor Jesus nos conduz, então, em triunfo para Deus. É uma obra da Trindade, são os três trabalhando para que o aceitemos, para que partamos um dia para uma eternidade feliz e não para uma eternidade infeliz. Então, eu estava ali no meu poço fundo, profundo, e dele não poderia sair sozinha. Eu me recordo que uma última sessão de psicoterapia, porque fazia já 10 anos que eu estava fazendo psicoterapia, eu estava muito deprimida e a minha psicoterapeuta me falou assim: Sônia, o que você tem? E eu falei para ela assim: olha, eu estou dentro de um poço muito fundo, muito escuro. E ela me perguntou: o que você quer que eu faça por você? E eu virei para ela e falei: eu quero que acenda a luz da minha vida. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus, nunca tinha ouvido falar que ele é a luz do mundo, né? Mas a minha alma estava aflita, a minha alma estava querendo se libertar de mim, se libertar da minha carne que mandava em tudo, que fazia tudo, que era poderosa, né? E a minha alma então falou: quero que acenda a luz da minha vida. Eu liberei esta palavra. Um mês depois, então, eu conheci a palavra de Deus através do ministério do missionário R.R. Soares, no programa Show da Fé, que até hoje tem na televisão, e glórias a Deus e aleluia por causa disso. Eu amo o programa do missionário, amo as pregações do missionário e dos pastores da Igreja Internacional da Graça de Deus, assim, obviamente, como eu amo as pregações dos demais pastores de todas as igrejas. Não estou aqui fazendo proselitismo evangélico, não. Então, eu entendi ali, né, quando o Senhor me mostrou que se eu não segurasse na sua mão, eu iria afundar de vez naquele poço, né? Aquele poço era depressão. E então eu ouvi o Senhor me falar
que eu voltasse para o lugar aonde eu havia levantado o meu braço, que foi a Igreja Internacional do Senhor Jesus Cristo, a igreja fundada pela pastora Valnice Milhomens. E eu então me dirigi para lá, que foi para lá que o Espírito Santo havia me encaminhado. E lá então eu procurei os pastores e eu, sem entender absolutamente nada, não era eu, era o Espírito Santo falando comigo e eu obedecendo. Eu queria ser batizada. E havia uma turma de batismo e essa turma já estava na última aula e essa última aula seria realizada fora do Rio de Janeiro. E quando eu falei isso com a pastora que eu queria ser batizada, ela falou: "Seu Espírito Santo está confirmando comigo, minha irmã. Não é normal isso que está acontecendo, porque você teria que passar pelas várias aulas, mas o Espírito Santo está testificando aqui para mim." Então, para que eu passasse pelas águas do batismo, a igreja se mobilizou para ficar com a minha filha e para que eu fosse para essa aula que foi linda, o meu batismo. Eu digo que foi um dia muito especial para mim, profundamente especial. Por isso que eu fiquei comovida com o que eu li aqui, né? E o que eu li está aqui, não é? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, né? Eu estava enredada pelas filosofias e vãs sutilezas do mundo. A minha casa parecia um cemitério com tantas velas acesas, com tantas manifestações de ocultismo, de satanismo, de idolatria, e enfim, de tudo que se possa imaginar em matéria de ignorância espiritual, né? Mas faltava Jesus, conforme o nosso querido apóstolo Paulo, lá em Atenas, pregando a palavra para uma multidão que estava com seus ídolos nos seus altares, e havia um altar, e ali estava a informação de que era ao Deus desconhecido, né? Ou seja, só faltava Deus. E o Senhor Jesus Cristo diz, né, a respeito enfim, além da falibilidade das religiões, porque não tem condição, ninguém pode levar a Deus que não seja Jesus. Além de Jesus, não há ninguém, nada que leve até a Deus. Mas ele fala, né, da religião que não tem Cristo, né? Quer dizer, se não tem Jesus, não tem o Pai. Então a pessoa está ali fazendo coisas em vão, porque não tem Jesus, né? E eu frequentava 500 mil religiões, 500 mil coisas, vivia debaixo do tarô, vivia debaixo da leitura de mão, de búzios, cheguei a gastar dinheiro, né? Uma consulta, pagava uma consulta, como eu paguei uma vez com um homem que no final me expulsou lá do lugar onde ele me atendeu, porque Deus mostrou a ele quem eu seria, né? Então a gente tem essa experiência. E eu lembro aqui, quando eu leio, né? Enredar com a sua filosofia e com as suas vãs sutilezas, né? As pessoas não percebem que o inimigo está nas suas vidas, que ele está fazendo o que ele bem entende nas suas vidas. E elas vão propagando os ensinos que o inimigo é que leva, não é? Quando nós vemos em Êxodo 20, o Senhor Deus fala, não é? Logo no primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás, é um mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não lhes darás culto, não as servirás. Então é o que mais a gente vê acontecer, né? Eu servia a outros deuses, eu não tinha Deus. Conforme aqueles gregos lá no Areópago, eu tinha de tudo menos Deus. Por isso que eu fiquei comovida aqui.
E o apóstolo Paulo diz, conforme a tradição dos homens, não é? Os homens têm como tradição andar numa rua paralela à rua que leva para o Senhor, que é Cristo. Eles andam sem Jesus. Quando vemos tudo quanto aconteceu com o Senhor, ele indo parar numa cruz, uma das situações que precisamos analisar era o que fizeram para que ele chegasse ali. O que toda a humanidade fez foi pecar. E aí toda a humanidade seria resgatada com o sacrifício feito na cruz. Mas para que Jesus alcançasse esse algo que Deus estabeleceu através dele, pessoas se apresentaram com disposição para levar o Filho de Deus à cruz, para jogar pedras nele, para cuspir em seu rosto, para blasfemar do seu nome e outras tantas coisas ruins que foram feitas contra o Senhor Jesus. Não é? São as tradições do homem, a tradição de andar sem Deus, a tradição de desobedecer, a tradição de não dar honras a Deus, não é? Porque ali, quantas vezes aqueles judeus e os romanos tiveram a oportunidade de honrar a Cristo, né? Mas ele precisou ir à cruz para que nós todos fôssemos honrados. E isso é o que nós pretendemos quando nos achegamos às pessoas, mostrar que Deus nos deu honra e nós precisamos retribuir a honra que ele nos deu. Amém? E aqui também está dito, porquanto em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, podemos crer em Cristo porque ele é uma das pessoas da Trindade. São três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude, não é mais ou menos, é toda a plenitude da divindade. Podemos efetivamente chamar Jesus de Senhor, de Mestre, de Guia, de Salvador, de Libertador, porque nele reside toda a plenitude da divindade. Nenhum ser humano tem essa capacidade, amém? Todo ser humano carrega em si o pecado, precisa de Jesus no dia a dia para livrar-se do pecado, para poder achegar-se a Deus, e se achegará a Deus com a ajuda do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que ainda está aqui na terra para nos proteger das hostes do inferno que rodeiam esta terra, para que esta terra não se torne habitável. No livro do profeta Isaías está uma palavra que eu aprendi a entender, e lá está dito que Deus fez a terra para que ela fosse habitada e não para que ela fosse um caos. Então nós entendemos que se ela está um caos, tem um causador desse caos. E esse causador, ele já foi destruído na cruz, mas ele será totalmente repreendido, acabado, aniquilado com o sopro da boca de Jesus. E nós precisamos amar essa perspectiva de que não teremos mais uma terra que tornou-se um caos. Amém? Que não terá mais as vãs sutilezas do inimigo, não terá mais filosofias humanas. Amém, queridos? Porque o homem é vaidoso, o homem quer se apresentar, ele quer louvores, né? O diabo, Satanás, Lúcifer, ele era o chefe dos anjos que adoravam a Deus, porque no céu tem adoração 24 horas por dia. E Lúcifer era o responsável por levar os anjos a adorarem a Deus. E ele ficou com inveja. Ele achou que Deus não é digno disso. E então ele quis tomar o lugar de Deus. Ele foi expulso do céu. E com ele veio aqui para a terra uma legião de anjos que comungaram com a mesma opinião do diabo. E nós precisamos ter cuidado com as filosofias humanas e as vãs sutilezas de Satanás, que se nos achegam através das filosofias humanas. Amém? Respeitamos a todos,
mas nós amamos, adoramos e servimos a Cristo, porque nele reside toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus. Eu posso confiar a minha vida a Ele. Você também pode confiar a sua vida ao Senhor. Amém? Cuidado para não ser enredado, não ser enredada com filosofias humanas. Cuidado. Não se deixe enredar por você mesmo, por você mesma, pela sua vaidade de você querer fazer, né? Porque tem isso, não. A Bíblia mostra tudo que a gente tem, mas a gente quer fazer, sabe? Só falta a gente dizer para Deus, Deus, eu não preciso do Senhor, eu sei fazer. Não sabe, querido, querida. Você não sabe fazer, Deus sabe. E Deus quer fazer no seu lugar. Conforme foi Jesus para a cruz do Calvário. Ele foi para a cruz do Calvário por quê? Porque o homem se afastou de Deus. Ele não soube gerenciar o jardim aonde Deus o colocou. Meteu os pés pelas mãos, duvidando de Deus. E nós temos duvidado de Deus, que a palavra dele é a verdade e que ele estabelecerá o seu juízo. Ele está com a porta aberta para que passemos por essa porta. Essa porta é Cristo. Mas nós, a maioria, infelizmente, não aceitamos adentrar por essa porta. E então, automaticamente, nos lançamos para a porta aonde nunca ninguém jamais deve desejar entrar. Nem? Não se deixe levar pela vaidade. Não se deixe conduzir pelo orgulho, pela vontade de fazer no lugar de Deus. Porque, ao contrário, sempre é, sempre foi e sempre será Deus fazendo no lugar do ser humano. Amém? Fazendo assim, nós teremos paz com Deus. Amém? Sendo assim, teremos paz conosco mesmos, porque vivemos em meio à depressão, em meio a um monte de problemas, porque resistimos à palavra de Deus. E isso nós nunca, jamais deveríamos optar por fazer. Amém? Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui neste momento apresentar a minha vida ao Senhor, pedir a cobertura do sangue de Jesus sobre mim, Pai, sobre o meu ministério, sobre a minha saúde, sobre os meus bens, sobre os meus familiares, sobre a vida da minha mãe, a vida da minha filha, pedindo ao Senhor bendito Deus que o Senhor nos esconda debaixo das tuas asas, que o Senhor nos esconda no teu esconderijo, que o Senhor repreenda toda a retaliação do diabo contra nós, Pai. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor pelas pessoas que estão acessando as mensagens, as pessoas que estão nesse momento assistindo esta mensagem, a pessoa, Pai, porque é individual. Cada uma vai ligar o seu computador ou o seu celular. Que o Senhor tome nas tuas mãos a vida dessa pessoa. Que o Senhor, ó Deus, a instrua pelo teu Espírito, como o Senhor me instruiu. O Senhor me colocou diante daquela TV. O Senhor quebrantou o meu coração quanto ao que ali estava sendo dito. E a partir daí o Senhor foi falando comigo. E eu fui ouvindo, fui dando ouvidos. E eu fui então crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Eu hoje não estaria aqui, não fosse o Senhor fazer isso no meu lugar. Não fosse o Senhor se colocar entre eu e Satanás, entre eu e o mundo, entre eu e a vida, entre eu e o mal. Não fosse o Senhor, Pai, eu não sei o que seria da minha vida. E eu te agradeço por isso. E eu peço que assim como o Senhor foi comigo, o Senhor seja com essa pessoa, abençoando-a com toda sorte de bênçãos, conduzindo a Deus Santo por tuas veredas santas, ensinando, ó Pai, os teus caminhos, conforme a mim o Senhor me ensinou. Que o Senhor a leve às águas do batismo, que o Senhor a batize com o Espírito Santo, que o Senhor, ó Deus, escreva o seu nome no livro da vida e faça dela um novo ser, uma nova criatura, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, querida? Faça esta oração. Diga assim com todo o seu coração: Pai, eu te recebo como meu Pai. Eu aceito que o Senhor faça no meu lugar. Eu abro mão de toda vaidade, de todo orgulho, de todo desejo ou ímpeto de fazer no teu lugar, porque eu não sou Deus. Deus é o Senhor, eu sou filho, eu sou criatura. Jesus querido, abençoa a minha vida, cuida da minha vida, repreenda o orgulho, repreenda a vaidade, repreenda toda a dureza de coração, repreenda o diabo, repreenda Satanás,
Repreenda as hostes do inferno na minha vida e contra a minha vida. Senhor Jesus, como o Senhor fez com os apóstolos, com os teus discípulos, aos quais o Senhor chamou, o Senhor levantou, o Senhor até mudou os nomes deles. O Senhor faça comigo, para que eu seja encontrado ou encontrada em paz com o Pai. Abençoa minha vida, escreva o meu nome no livro da vida, conceda minha vida eterna e o perdão dos meus pecados. Eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, amado e amada. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Continue lendo a Bíblia. Não pare, porque o Senhor Deus não para de olhar para você quando você se dispõe a fazer o que Ele manda. Amém? Tchau, tchau.